Tudo bom, meus amigos terceiranistas? Como é que estão vocês? Terminamos a primeira unidade, tudo depois das nossas avaliações já é segunda unidade, não é? E a segunda unidade começa com a continuação daquele assunto, noções de axiologia, ética e moral. Vimos o item 1, ética, moral e direito, e vimos o item 2, liberdade. Agora vamos ao item 3, mal e violência. Mas vamos recordar sobre a questão da liberdade, né? Nós vimos que as pessoas imaginam que liberdade é poder fazer tudo. A gente percebeu que filosoficamente não é. Porque se você individualmente resolve fazer tudo, o que é que vai acontecer? Ninguém vai conseguir fazer nada. Porque as vontades individuais vão se chocar entre si. Então, para que haja liberdade, é preciso que cada pessoa se comporte, que cada pessoa faça aquilo que não impeça as outras de serem o que são e poderem fazer o que podem. Poder fazer o que se pode. Você já percebeu que a ação humana tem limites. A ação humana tem limites, por exemplo, por conta das questões físicas, as questões naturais. O homem não voa. Ainda que eu queira voar e eu pule de um prédio, abro os braços, ou comece a bater os braços feito passarinho, eu vou cair no chão e estourar. Eu não posso voar. Ainda que eu queira viver embaixo d'água como os peixes, eu não posso. Eu não tenho, um aparelho respiratório capaz de absorver o oxigênio da água. Pronto. Então existe um monte de coisas que eu não posso. Eu posso até querer fazer, mas não posso. Tá vendo? A natureza humana tem limites. Então eu não posso fazer tudo o que eu quero. Quando o homem começou a viver em sociedade, ele percebeu que para fazer tudo o que ele queria, ele teria que viver isolado. E vivendo isolado, o ser humano primitivo de 4 milhões de anos, 2 milhões de anos, 1,5 milhão de anos não conseguiria sobreviver. Então a gente teve que abdicar, limitar o quero fazer tudo para vamos fazer juntos o que é possível para sobreviver. Então foi a necessidade de sobrevivência do homem individualmente e em grupo que nos obrigou a limitar as vontades individuais e a perceber que esses limites eram vantajosos, porque todos se beneficiavam desses limites. A sobrevivência ficava melhor. A cooperação nos fazia vencer dificuldades que isoladamente nós não conseguiríamos vencer. Então entenda que a ideia de liberdade foi sendo construída com limites, porque eles são necessários para que a gente sobreviva, para que a sociedade funcione. Aí a gente viu alguns teóricos sobre a liberdade. E a gente percebeu que toda a liberdade, e a liberdade é sempre uma escolha, e quando a gente escolhe, a gente deixa algo que não vai fazer para fazer aquele algo que a gente pretende alcançar. Toda liberdade consiste numa escolha, e as escolhas nem sempre são confortáveis. Outra coisa que a gente viu que a palavra liberdade e o conceito de liberdade está associado à questão da responsabilidade. Toda minha decisão, toda minha escolha cria uma relação de responsabilidade com as consequências do meu ato. Quando eu escolho fazer, eu tenho que escolher sabendo o que eu vou fazer. A gente viu também que quando você faz algo forçado a fazê-lo, isso não é uma ação de liberdade. Se alguém encosta uma arma na minha cabeça e me obriga a cometer um homicídio, eu não sou culpado por esse homicídio. Eu não escolhi livremente fazê-lo, né? Houve uma pressão que me obrigou a fazer. Então isso não é liberdade. Por isso que o escravo não é livre. Tá vendo? Porque ele não trabalha porque ele quer. Ele é obrigado
a fazê-lo. O trabalho existe, claro, e tem resultados práticos, econômicos, mas não é fruto de um ato livre, de um ato de escolha. E por fim a gente percebeu que alguns teóricos dizem que não existe liberdade, que tudo é determinismo. Outros exageradamente dizem que o homem pode fazer tudo e que não há limites. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não é? Os autores sabem que, como liberdade é um ato de escolha e a liberdade tem limites, e que a liberdade, o ato de ser livre, implica em responsabilidade, a liberdade é aquilo que é possível de existir dentro das limitações históricas em que você vive. Né? Em épocas anteriores havia menos liberdade para determinadas pessoas. Hoje existe mais liberdade. Né? Antes da Revolução Francesa, o homem comum não tinha as liberdades e os privilégios que a nobreza, os membros do clero possuíam. Né? O terceiro estado tinha menos direitos, ou quase nenhum deles. Com as revoluções liberais, um monte de gente teve acesso às liberdades, mas operários, artesãos, desocupados não tinham liberdades. O mundo evoluiu, a democracia burguesa se instalou no século XX e o que é que aconteceu? A liberdade se tornou mais ampla para um número maior de pessoas, para cidadãos. Mas toda liberdade implica em responsabilidade. Você responde pelos seus atos. Não é? E se eles forem contra o funcionamento da sociedade, você sofrerá as punições referentes a isso. Muito bem, recordamos liberdade. Agora vamos ver o mal e a violência. O item 3, nessa página que tem o barbudinho Marx. Muito bem. A origem do mal. Por que existe o mal? Por que é que pessoas usando da sua liberdade, né, fazem o mal? Se somos livres para escolher o bem, o que é bom, o que é justo, o que é proveitoso para todos, por que escolhemos o mal? Porque fazemos coisas erradas. Né? Se a gente sabe que filar, colar, não está certo, compartilhar o conhecimento alheio é desonesto, por que diabo a gente faz isso? Por que a gente escolhe fazer o que é errado, sabendo que aquilo é errado? O que leva o homem, o ser humano, em todas as épocas, em todos os lugares, a fazer o que é proibido, o que é prejudicial? Muito bem. Várias teorias tentam explicar a origem do mal. Primeiro, a teoria instintiva. O mal faz parte do instinto humano e, portanto, a gente não vai conseguir nunca resolver esse problema. A violência é provocada por instintos inatos. Inatos quer dizer que você não aprende, que nasce com você. Você já nasce com aquilo. Como se fosse algo genético, tivesse no nosso DNA. É provocada por instintos inatos no homem. Essa teoria é corroborada, é defendida por Konrad Lorenz e por um camarada mais conhecido da gente, que é Sigmund Freud. Como é que eu escrevo? Freud, exatamente. Sigmund Freud, escrevendo Freud, que é o criador da psicanálise. Não é? Freud dizia que o homem possui instintos inatos, ou seja, já nasce com eles, e o que a sociedade faz é limitar esses instintos, proibir que eles venham à tona. E Freud desenvolve a ideia de que é exatamente quando a gente sufoca determinados instintos que nascem os desvios de conduta,
não é? As condutas anormais, fora das normas estabelecidas, as doenças mentais. Isso é uma teoria, não é um dogma, né? Tem gente que contesta Freud, mas é interessante a gente saber que pessoas tentaram dar uma explicação à maldade humana. Segunda teoria, a teoria socioambientalista. A violência não é inata, ela não é instintiva. O comportamento amistoso ou violento é moldado pela influência do meio ambiente, por fatores sociais, por fatores políticos, por fatores econômicos e por fatores culturais. Vamos dar um exemplo? Entre sociedades primitivas, os índios brasileiros, por exemplo, crianças até o início da puberdade brincam juntas. Então as brincadeiras de meninos e meninas são as mesmas. E você sabe que as sociedades primitivas, não é, têm bonecas. Meninos em sociedades primitivas brincam de bonecas com as meninas. O que é que eu estou dizendo? É que o que parece esquisito e estranho para a nossa sociedade burguesa do século XIX, que separou brincadeiras de meninas e brincadeiras de meninos, e que a gente pensa que é o normal, e que o mundo inteiro funciona assim, e que sempre foi assim, você está percebendo que não é. Está vendo? Então, o que parece estranho para nós é normalidade para outros. Então, as normas que criam os comportamentos e definem o que é certo e é errado, elas não são parâmetros universais. Você já aprendeu que a moral, ela não é um parâmetro universal. Então, uma sociedade como, por exemplo, a sociedade primitiva, o índio brasileiro, vamos continuar com o exemplo, a ideia de meu, de propriedade privada, é estranha. Então, se um índiozinho, dificilmente um pai e uma mãe indígena bate numa criança. Dificilmente. É preciso haver alguma coisa excepcional, né? Para eles, a violência contra as crianças, qualquer tipo de violência, é uma coisa monstruosa. Mas quando uma criança pega um brinquedo e impede a outra de brincar, e insiste em que aquilo é dela e outros não podem pegar, ela vai ser castigada. Por que em sociedades primitivas, né, pessoas que querem propriedades para si, elas são mal vistas? Porque aquela sociedade vive da coletividade. É o esforço comum, conjunto de todos, que garante a sobrevivência e o bem-estar. O egoísmo, portanto, ele não tem vez naquela sociedade. Aí, resultado. É por isso que numa sociedade primitiva todos se consideram irmãos. E você brigar contra o irmão é um crime terrível. Você agredir um irmão é uma coisa absurda. Você é expulso da aldeia, porque você é uma ameaça. Tá vendo? Então você aprende a cooperar porque vive numa sociedade que coopera. Mas se você vive numa sociedade em que cada um por si e os deuses contra todos, te vira, numa sociedade onde todo mundo quer levar vantagem para si, e a desonestidade é quase assim um galardão, um prêmio, e vista como uma demonstração de inteligência, de sabedoria, aí, meu amigo, numa sociedade dessa, a violência, o roubo, o furto, a desonestidade tende a crescer. Essa é a teoria socioambientalista. Se você aprende desde criança, né, um pai vai com o filho para uma loja, manda o filho para ensinar ele a pegar dinheiro, a pagar, receber troco, né, manda pagar a camisa que comprou, a bermuda. E quando o filho volta, ele volta com mais dinheiro do que deveria receber.
um troco a mais. O pai tem duas formas de gerenciar esse fato. Meu filho devia ter vindo quanto de troco? R$20, papai. Quanto é que tem aí? 40. Então o que aconteceu? A moça do caixa errou. Então o que é que você vai fazer? Eu vou devolver, não é, papai? Muito bem. Você vai devolver e dizer para ela que o troco veio errado. Ou então, sim, filho, aí 40 não era 20? Era, papai, mas ela me deu 40. Você está vendo? Não sabe fazer conta. O que é que eu faço, papai? Fique com esse dinheiro. Para ela aprender, ela vai ter que pagar, deixar de ser burra, entendeu? No fim do expediente, quando for contar o dinheiro, está faltando 20 conto. Ela vai prestar atenção da próxima vez. Vai, fique com esse dinheiro, é seu. Se eu incentivo a honestidade, eu terei honestidade. Se eu incentivo desonestidade, eu terei desonestidade. Esse menino, claro, né, que o pai disse, fique com o dinheiro, mais tarde ele vai querer também enganar o pai. Lógico, ele aprendeu. E ele aprendeu e vai dizer para ele, o senhor foi burro, botou nas minhas mãos a empresa da gente e eu vou ganhar dinheiro com ela. E o senhor não vai. Né? Na medida em que eu incentivo o mal, eu vou colher o mal. É uma coisa óbvia. Não é isso? Muito bem, quem defende essa teoria socioambientalista? Nesse grupo estão os psicólogos e sociólogos chamados behavioristas. Calma. A palavra behaviorista vem do inglês behavior, que quer dizer comportamento. Mas em vez de escrever behaviorista, e você escreveria B-E-H-A-V-O-rista, behaviorista, você pode escrever em português, comportamentalistas. Pronto, sem problema. Entendido? Então, estão os psicólogos e sociólogos behavioristas ou comportamentalistas, como Paul Watson e Paul Skinner. Entendido? Muito bem, tem mais uma teoria. Virando a página. Teoria multideterminista. É aquela que combina a teoria instintiva e a teoria socioambientalista. A violência não é fruto apenas dos instintos. O homem tem instintos de violência porque nós somos bichos, né? É lógico. E quando falta comida entre os bichos, os mais fortes tendem a lutar para poder ficar com aquele alimento. Eles não se sentam e repartem entre si. Quem é mais forte bebe a pouca água que existe. Quem é mais forte come, né, a pouca carne que existe. Entre os carnívoros, o pouco capim e salve-se quem puder. Então isso existe no ser humano, não tenha dúvida. Mas também não é somente fruto de influências externas. Eu posso viver dentro de uma comunidade de favela extremamente violenta, dominada pelo tráfico que briga contra os milicianos assassinos e os policiais corruptos, e eu descer todo dia, né, da minha casa diante do tiroteio, do confronto com a polícia, para ir trabalhar e ser uma pessoa honesta e querer estudar e querer algo mais do que aquela vida. E aproveitar as poucas chances que aparecem dentro dessa comunidade para que eu possa crescer e sair daquela condição. Não é isso? Existem milhares de jovens assim que sonham com isso e que precisam dessa oportunidade. Você está percebendo? Não é só o ambiente. Você pode viver num ambiente terrível e não querer isso para si. Então, seguindo, múltiplos fatores agem para desencadear a violência no indivíduo. Então, aquele menino com 16 anos que anda com um fuzil dentro da favela e que já tem uns 4, 5 crimes nas costas, ele não é somente fruto do instinto de violência que nós temos inato. Não é somente o ambiente que ele vive. É também fruto de uma escolha. Porque ele pode ter um irmão que não quis entrar para o crime. Ele pode ter um primo
que está estudando, né? E ele diz: otário, vai ganhar um salário mínimo, enquanto eu, ó, aí aquelas correntonas de ouro pendurada, vou ter umas minas para sair e brincar. São perspectivas, são escolhas também, não é só isso. É claro que o ambiente, né, ele ajuda a você a ser bom ou ruim. É claro que os instintos ajudam você a ser bom e ruim. Mas o homem não é só isso. O homem tem a liberdade. Não esqueça que para fazer o mal, eu tive uma escolha. E essa escolha é consciente. Né? Muito bem, seguindo. Para desencadear a violência no indivíduo e nos grupos sociais, os instintos, as doenças mentais. Um psicopata não comete um crime, né? Não usa da própria liberdade para fazer o mal, porque necessariamente ele quer. Há um desvio de conduta genético que o leva àquela monstruosidade. A miséria. A miséria pode fazer você cometer as coisas, os desatinos mais monstruosos. A gente sabe que, por exemplo, durante guerras, quando a fome cresce imensamente, a gente sabe que pessoas comem cadáveres. A gente começa a comer o rato, sola de sapato, urtiga, mas quando isso acaba, os defuntos passam a ser o nosso alimento, porque a gente não tem mais o que comer. Então a antropofagia, ou canibalismo, essa monstruosidade, ela é fruto de uma necessidade de sobrevivência. A miséria nos leva a cometer coisas terríveis. A opressão, você viver dentro de uma sociedade em que você não tem direitos, em que você é discriminado, em que você não é visto como ser humano, em que você é constantemente humilhado. Então, diante daquela situação, você reage, praticando o mal. Tá vendo? O que é mais? Frustrações. Eu queria ser e não pude. Eu queria estudar e não pude. Eu quero trabalhar e não tem como. Eu queria ser diferente do que eu sou e eu não sou. Essas frustrações de você não conseguir o que você deseja, não conseguir gerenciar os seus desejos, suas expectativas, seus sonhos, as frustrações podem nos levar a agir de forma errada. As ideologias. Você pega um jovem desse frustrado e diz: quer ir para o paraíso? Eu ofereço a você, Alá está conosco. Se você matar os inimigos de Deus, você terá uma recompensa. E aí um monte de jovens de 16, 17 anos, sem perspectiva de emprego, morando em países ricos e sendo discriminados, apontados, que dali é um vagabundo também. Esses africanos imigrantes, esses asiáticos inferiores, pronto. Esses jovens sem perspectiva criam a ideia de vingança, de matar esses infiéis e se tornam terroristas. Tá vendo? Eu dei o exemplo de muçulmanos, mas posso dar o exemplo de cristãos. O fanatismo cristão leva a coisas absurdas. Quantas vezes grupos de cristãos, né, radicais ficam apontando o dedo e condenando o meio mundo, pecadores. É a forma de você, não é, discriminar, né, insultar. Quantos terreiros de Xangô, de Candomblé foram apedrejados por grupos cristãos fundamentalistas, sob a ideia de que estavam, não é, apedrejando o espaço onde morava, onde vive o Satanás e seus adeptos, por não compreender, não tolerar, não querer conviver com a diversidade e outras religiões e outras crenças. Tá vendo?
Não vamos imaginar que terrorista é sempre um muçulmano, não. O cristão tem muita dívida, né, para com isso. Você encontra esse tipo de ideologia, né, justificando violência aos montes. Letra B. O mal e a violência. Uma expressão concreta da violência é a segregação ou discriminação. Segregação ou discriminação. A atitude social de separar, apartar, daí vem a palavra apartheid, né? Foi usada muito para designar, né, o racismo na África do Sul, né, no século XX. Atitude de separar, apartar, distinguir alguém ou um grupo do convívio social. Tá longe de mim, você não pode chegar perto. A discriminação, discriminar significa diferenciar, distinguir, separar, se baseia no preconceito. Preconceito. Aí junta, uma palavra só. No preconceito. Ideia antes, ideia anterior. Pressuposição. É aquele juízo, aquele julgamento que se forma sem que haja comprovação lógica de sua validade, de sua veracidade. O que caracteriza o preconceito é que ele não tem uma razão científica, ele não tem uma razão lógica, ele não tem uma argumentação, uma base para existir. Por que o africano nas Américas, que foi escravizado e trazido à força aqui para o trabalho braçal nas grandes lavouras, nas plantations, porque ele era um homem inferior? Porque era interessante para os donos desses escravos que eles fossem considerados inferiores. Porque se eu dissesse que aquilo era uma criatura humana igual a mim, como justificar a escravidão? Então o preconceito ele tem que se embasar numa ideia errada. Ele não pode se embasar na verdade. O preconceito nunca se embasa na verdade. Porque se você for raciocinar, você vai descobrir que não há razão para o preconceito. Não há razão para o preconceito. São exemplos de preconceitos. Preconceitos religiosos, preconceitos morais, preconceitos de natureza sexual, né? Preconceitos sexuais, preconceitos econômicos. Todo pobre é ladrão. Entendeu? Não tem nada, aí quando tem a oportunidade de pegar o que não é dele, ele pega. É genético. Pobre já é ladrão geneticamente. Isso é uma ideia absurda. Isso é uma ideia monstruosa. As pessoas acreditam nisso. São alguns exemplos de preconceitos, né? Os preconceitos podem existir sem a discriminação, sem a separação. A discriminação, quando eu separo, sim, aí é a concretização do preconceito. A ação prática contra o objeto, a pessoa vítima da ideia preconceituosa, né? Quando eu digo banheiros só para brancos, quando eu digo entrada para negros, isso existiu nos Estados Unidos. Isso existiu na África do Sul. No Brasil isso nunca existiu. Mas havia sempre em determinados ambientes um segurança para barrar a entrada de negros em determinados espaços. Clubes esportivos, e em Pernambuco existiu um deles, que não contratava jogadores negros. Até os anos 60 do século XX. Estou falando, não é, em 1900 e vovó engatinhando, não. Você está vendo? O preconceito ainda existe hoje. A gente disfarça. A gente diz que no Brasil não tem racismo. E esse preconceito? Ele não é racismo? O preconceito é um disfarce.
Não, de jeito nenhum. Eu tenho inclusive amigos que são homossexuais. Na verdade é uma forma de dizer, olha, eu tenho amigos. Dificilmente ando com eles. Dificilmente os apresento com orgulho, como apresento outros amigos. São formas de disfarçar. O preconceito é violência. A discriminação é a violência